Bom, agora nesse vídeo a gente vai calcular um autotransformador trifásico. No vídeo passado a gente calculou um transformador trifásico isolador de 10 kVA. E agora a gente vai calcular o mesmo transformador, entrada 380, saída 220 com neutro em 127, também de 10 kVA. Só que agora vai ser autotransformador. E por que eu vou calcular o mesmo transformador? Para a gente perceber qual é a diferença de tamanho entre o autotransformador e o transformador isolador. Adianto que os autotransformadores, eles são ideais para você ligar máquinas, ligar motores principalmente. Principalmente pessoal que está em locais para ligar ar-condicionado, em escritórios, essas coisas assim. E que o motor às vezes é 220, você tem a rede 380. Então ele é ideal para esse tipo de coisa, porque ele sai bem mais barato e bem menor. O autotransformador trifásico não é bom para você fazer aquela instalação de tomadas de 127 volts, porque ele é perigoso. Caso o transformador entre em curto, você joga 220 na tomada que era para sair 127. Então ele é muito perigoso, você pode acabar queimando tudo. Então por isso ele é ideal para você ligar motores, basicamente motores. E nesse caso ele é muito bom e sai bem mais barato. Então vamos ver como é que é o cálculo dele. Bom, então vamos começar a calcular o autotransformador trifásico 380 volts para 220 e 127, 10 kVA. O autotransformador é assim, ou seja, trifásico, são 3 bobinas. A gente tem que lembrar o seguinte: como essa ligação aqui é em estrela, ou seja, a primeira ponta de cada bobina unida e a fase vai entrar ou sair pelas outras pontas, a tensão nominal do transformador vai ser a raiz de 3 dessa tensão. Então, se aqui teoricamente seria o 380 e aqui o 220, e na verdade a tensão dessa bobina aqui de 220 vai ser 220 vezes, ou seja, dividido por 1,73. Então vai dar 127 volts. Então, daqui a aqui tem 127 volts. E daqui a aqui, 220. Ou seja, 220 menos 127 dá 93 volts. Daqui até aqui. Então, aqui vai ser uma bobina de 93 volts e aqui uma bobina de 127 volts. Isso em todas as bobinas. 93, 127. Isso porque 220 dividido por 380 dividido por 1,73 dá 220. 220 é daqui a aqui. Então, se aqui é 127, aqui vai ser 220 menos 127, 93. Ficou claro isso, né? Então vamos continuar para as diferenças do autotransformador. Agora vamos calcular a potência de cada uma desses transformadores, né? Praticamente, que são 3 transformadores. Então no transformador isolador, a gente bastava dividir 10.000 por 3, 3.333, que dava a potência de cada um. Só que no autotransformador, a corrente o fluxo da corrente flui ora por um lado, ora por outro lado da bobina. Então o que acontece? A gente considera que a potência necessária, o campo, a seção magnética necessária para você ter aqui 3.333 watts é só a metade. Então a gente pode considerar que ele seria como um cálculo de um transformador de 5 kVA trifásico.
Ou seja, então, para a gente calcular a potência de cada bobina, a gente vai considerar 5.000 dividido por 3, que é igual a 1.666, praticamente 1.670 watts. Então, a potência de cada bobina de um autotransformador de 10 kVA é 1.670 watts. Aí, como a gente já tem aquela fórmula para calcular a potência, a seção do ferro, que é a raiz quadrada de watt, 1.670 dividido por 0,78. Isso é igual a raiz quadrada de 2.141, que é aproximadamente 46 centímetros quadrados. Lembra que o transformador isolador deu uma seção quadrada de 65 centímetros quadrados. Já o transformador isolador é apenas 46 centímetros quadrados cada bobina. Então, a gente vai usar outro ferro que não aquele que usou no transformador isolador. Para escolher o ferro, normalmente a gente usa um empilhamento perto entre 80% a mais da largura do ferro ou o dobro, até o dobro. Então, aqui o ideal seria que a gente usasse uma lâmina de 5 centímetros. 5 centímetros. Então, como a altura da lâmina é 4 vezes o padrão de cálculo de transformador trifásico, é pegar aquela lâmina comprida e o comprimento dela é 4 vezes a largura. Então, ela teria 20 centímetros de altura. E o empilhamento, já que a gente precisa de 45, 46 centímetros quadrados, a gente pode usar um empilhamento de 9. Vamos fazer 45, funciona também. Então, empilhamento de 9 centímetros, que vai dar 45 centímetros quadrados. A gente precisa de 46, 45, tá ótimo. Então, é isso daí. A gente já sabe a lâmina. Vai usar uma lâmina de perna central de 5 centímetros, comprimento dela 20 centímetros, 9 centímetros de empilhamento, e a seção vai ser 45 centímetros quadrados. Agora vamos calcular o número de espiras por volt. O número de espiras por volt se calcula daquele jeito. É a constante, 40, dividido pela seção. A seção é 45. Então, 40 dividido por 45 dá 0,88. Então, a gente está sempre aproximando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Agora, vamos aproximar um pouquinho para cima. A gente vai usar 0,9 espiras por volt. Então, no cálculo, a gente vai usar 0,9 espiras por volt. A gente já chegou, então, ao número de espiras que a gente precisa. A gente já tem a potência. Agora, é só mastigar. Tá fácil. Agora que a gente já sabe o número de espiras por volt, a gente pode calcular qual é o número de espiras de cada bobina. Essa bobina aqui, 127 volts. 127 vezes 0,9 dá 114,3. A gente vai arredondar também para 115 espiras. E aqui, 93 volts vezes 0,9 dá 83,7.
Então a gente vai botar 84 espiras. Então agora a gente já sabe, ó. A gente já tem 115 espiras nessa parte aqui. A gente já tem 84 espiras nessa parte aqui. O transformador está praticamente calculado. Só falta saber qual é o fio. Agora vem uma parte que é importante no transformador, porque a gente tem transformadores de voltagens diferentes. Então a gente não vai ter um fio só que sai aqui no meio e continue para lá, porque a voltagem daqui é maior do que a voltagem daqui. Se ela é maior, a amperagem aqui é menor do que a amperagem aqui. Eis a questão. Vamos ver como é que isso é calculado. Bom, vamos pegar essa bobina aqui que está mais limpa. A gente já sabe que a potência total desse transformador aqui, essa parte aqui do transformador, é 1670 watts, ou VA. Então, como a gente vai calcular um autotransformador, a gente vai colocar metade em cada bobina dessa, que seria 835 VA em cada bobina. A gente vai arredondar para 840. Então, por que a gente vai arredondar para cima? Para facilitar a conta, e a gente está toda hora dando aquela margenzinha de folga. Então, nessa bobina daqui, ó, a de cima, que é de 93 volts, a gente teria 93 volts. Na verdade é 840 watts dividido por 93 volts, que é igual a 9 amperes. Então, ó, nessa bobina aqui vai circular 9 amperes. Nessa daqui, a gente teria 840 dividido por 127, que é igual a 6,61 amperes. Então, nessa bobina aqui, a gente vai ter 6,61 amperes. Agora, qual é a seção quadrada de cada fio? A gente sabe que para calcular a seção, a gente pega a constante, pega a amperagem e divide pelaquela constante 3. 9 dividido por 3, 3. Então a gente sabe que nessa bobina aqui, vou botar aqui, ó, vai ter um fio de 3 milímetros quadrados. E na outra? Na outra é, vou botar aqui, 6,61 dividido por 3, que é igual a 2,2. Então, a gente tem que aqui nessa bobina, a gente precisa de um fio de 2,2 milímetros quadrados. Matou. Agora é só olhar na tabela e ver que fio é esse. Bom, para a bobina de baixo, 2,2 milímetros quadrados. Ó, aqui, seção em milímetros quadrados. A gente tem o fio 14, quase 2,1, e tem o fio 13, 2,6. Então a gente vai usar aqui fio 14, porque é mais perto, mais aproximado de 2,2 é o fio 14. Então nessa parte aqui do transformador a gente vai usar fio
14. E 3 milímetros quadrados. 3 milímetros quadrados, ó. A gente tem o fio 13 e tem 3,3, que é o fio 12. Os dois estão equidistantes. Tanto faz um quanto o outro. O ideal é usar o fio, sempre usar o fio mais grosso. Se você não quiser, usa o fio mais fino. Ou então, ó, o fio de 1 milímetro quadrado é o 17. Pode usar 3 fios 17 em paralelo, se quiser. Mas vamos colocar aqui fio 12. Só para didática. Então tá aí calculado o transformador. É desse jeito que se calcula um autotransformador trifásico. A gente pega primeiro, divide a bobina, a potência total em 3. Ou melhor, divide a potência total por 2, depois divide por 3 para cada bobina. Você vai ter uma potência em cada bobina. Depois você pega a metade dessa potência que você calculou e coloca em cada parte do autotransformador, para você calcular a amperagem de cada enrolamento. Depois que você calcula a amperagem de cada enrolamento, só você calcular a seção do fio e ver na tabela qual é o fio. E para você saber qual é a seção magnética do ferro, para saber o número de espiras por volt, é pegar a potência total, dividir por 0,78 e tirar a raiz quadrada disso. Você vai ter a seção do ferro. Depois pega 40 e divide por esse número. E aí você vai chegar no número de espiras por volt. Isso foi meio corrido, mas eu já ensinei a calcular transformadores monofásicos aqui no canal. Transformador trifásico isolador, ou seja, todos aqueles cálculos. Não adianta você olhar só, eu quero só aprender a fazer autotransformador. Não, o ideal é ver todos os vídeos que você vai agregando informação e agregando conhecimento. Então, é por isso que a gente tenta falar às vezes mais rápido para o vídeo não ficar chato. É isso daí. Se você gosta desse tipo de assunto, você me ajuda muito se inscrevendo no canal, você me ajuda muito divulgando para os amigos esses vídeos. E isso aí, um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus, e o próximo vídeo eu vou tentar mostrar como é que é o cálculo do transformador toroidal. Vamos lá, um abraço aí, fiquem com Deus.